embaixo, num porão, que eu pedi autorização para reunir umas 10 pessoas, acabaram chegando 50, 100, 200, e ele foi ficando perplexo. E aí um casalzinho se aproximou de mim, jovens, bonitinhos, e trouxeram um filho de 14 anos, que era uma lindeza, pequenininho, parecia um garoto assim daquela Terra-média do Senhor dos Anéis, um Frodo, assim, todo lindinho, bonitinho, os olhos lindos. Aí eles disseram, olha, a gente não consegue mais ser pai e mãe para ele. Você não quer levar ele para Manaus e ser pai dele no tempo? Aí eu olhei para ele cheio de compaixão, me olhando assim, tipo, me leva, aquele um cachorrinho largado. Eu falei, claro que eu levo. Peguei, levei lá para casa, morou comigo 2 anos, largou as drogas, que ele toma, os pais preocupados com a maconha dele, com anfetamina, com ácido. Eu falei, não, isso é só vazio. Desse negócio eu entendo muito bem, pode deixar. E ele ficou lá comigo, eu botava para dormir, eu me ajoelhava ao lado da cama dele, fazia oração com ele, ensinei o evangelho. Ele começou a trabalhar, dei dei trabalhos para ele fazer, botei na escola, voltou a estudar. Aí, quando ele começou a namorar, ele era muito bonito, aquele monte de garotinha em cima dele. Agora, cara, a gente vai ter que tomar cuidado. Escolhe uma legal, porque senão você vai cair na gandaia, aí pode voltar tudo outra vez, vamos arrumar a tua vida. 2 aninhos. Aí eu devolvi, 2 anos depois ele estava casado, e aí me deu a minha primeira netinha. Cheguei ao Rio e ele falou, olha aqui, sua neta. E eu só tinha 22 para 23. Já estava com 2 filhos, o Cílio e o Davi. Aí volto para Manaus, tem um hippie, filho de um general que não queria mais nem ver o filho. O general era do Rio. E o cara estava lá cheio de feridas, chá de cogumelo, ayahuasca e tudo que você puder imaginar, e doidão pela rua. Foi pedir água na porta da minha casa. Aí eu fiquei olhando para aquele cara e falei, você tem pai e tem mãe, né? Ele falou, meu pai é um general, linha dura, um milico, desgraçado. Estava ali naquele negócio, tinha uns 18 anos. Aí eu falei, você está precisando de pai? Aí ele falou, eu não tenho. Eu falei, mas eu posso te adotar. Aí o quê? Eu falei, entra. Aí ele entrou, falei, quer ficar? Aí ele falou, quero. Meu pai e minha mãe, meu Deus, estavam acostumados com isso. Meu avô teve 13 filhos e criou uns 30. Então, fazia parte da cultura da minha alma e da família. Ele ficou 2 anos comigo. Ficou todo ajeitado, endireitado. Quando ele se arrumou, eu falei para o pai, olha, ele está irreconhecível. Aí o pai disse, manda de volta. Está agora do jeito que o pai queria. Foi, continuou a vida. E eu não vou contar as histórias dessas adoções, mas os meus filhos cresceram com isso. E aí eu conheci, depois de muitos anos e de muitos filhos que passaram pela minha vida, inclusive a Silvia e a Cíntia, que cantam, que são lindas, e que são minhas filhas até hoje, a Ilvinha e a Si. A Silvia eu chamo de Ilvinha, a Cíntia de Si, e elas me chamam de Déi, porque os meus filhos em casa só me chamam de Déi. Durante 6 anos eles só falavam inglês comigo e eu com eles, para eles desenvolverem a língua. Então o Déi ficou comum lá em casa. Aí eu conheço a minha mulher e me traz mais 3 filhos lindos, maravilhosos. A 22 vai fazer 23 anos. Eu os amei, os adotei, são meus filhos. Agora, acabou criando-se uma barbaridade, porque o Marcos
não tem idade cronológica, assim como a Silvia e a Cíntia não tinham. Era uma diferença de 8, 10 anos. Mas eu sentia sentimentos paternos profundos por todos eles. Depois de algum convívio com o Marcos, eu comecei a senti-lo mais como filho do que como irmão e como amigo. Aí eu comecei a chamá-lo de filho, ele foi me chamando de paizinho, já me chamava de pastorzinho, que era uma maneira muito carinhosa, e aí foi ficando filho. E aí a Mari, que chegou lá na minha casa há uns 10, 11 anos atrás, me assistia em Londres, no Papo de Graça. Um dia eu levei um susto daquela moça alta, linda, bonita, parecia uma princesa de Mônaco, entrando lá em casa. Aí no intervalo eu fui falar com ela e começamos a conversar. Não demorou muito tempo para ela chegar e começar a me dizer: você é meu paizinho. E aí, hoje em dia, eles estão juntos, de modo que eu sou o patrocinador de um incesto. Dois filhos que se uniram. E a coisa mais maravilhosa porque foi o que Jesus disse: aquele que crê em mim terá muitos pais, muitas mães, muitos irmãos, muitas irmãs, e terá muitas fazendas, terá muitos bens, isso tudo com muitas perseguições. De modo que o Evangelho, para mim, não é um texto escrito, é um negócio que eu vivo com um prazer maravilhoso de experimentar. Feito esse preâmbulo, que provavelmente para alguns tenha sido completamente desnecessário, mas para outros não, eu tenho certeza que alguns aqui introjetaram sentimentos novos, e a minha recomendação é que, se seu pai não é legal, tem tanto homem legal para ser pai. Se a sua mãe não sabe te aproveitar, tem tanta gente boa ainda na terra, ainda sobrou, que tem coração materno para acolher. A minha mulher mesmo, que não tinha esse hábito, ela só era mãe de 3, mas agora ela é mãe de outros, dos meus. E aqui ela vai adotando. Nós chegamos em Brasília, fomos adotados por uma filha, que primeiro me adotou. E eu falei: eu te adoto também. E a Lute, etariamente é a mais velha dos que moram em Brasília. O Marcos é o mais velho de todos. É o primogênito. Embora não seja o primeiro gerado, né? Mas aí, outro dia, da brincadeira para lá, brincadeira para cá, o John, que está ali naquela mesa com o livro, junto com o Cláudio. Eu acho que é o John que está chegando, eu estou seguindo, está levando a mão, é ele mesmo. Então, a Adriana começou a dizer, né? Ele falou: me adota, Adriana. Adriana, você está adotado, meu filho. Daqui para frente, de agora em diante, ela só diz: meu filho, quando é que você vem, meu filho? E tal. De modo que a nossa casa é uma igreja de filhos. E todas as igrejas, todas as comunidades de fé deveriam ser comunidades de família. Não porque o DNA esteja presente. O DNA é um detalhe biológico. Nós somos gente que transcendeu o bio. Nós somos gente da vida zoe, no espírito, e aonde as afinidades de amor, embora eu não soubesse o que eu ia falar até acordar. Antes de acordar, eu ouvi um texto. Eu fui acordando com aquele texto que dizia: por esta causa, por toda a família, Deus, para que seja expanda nos corações de vocês, em Cristo, se pegar Jesus, forem lá nos ouvir. Então, bem de pertinho, com o olho de cara, do verso 14 em diante, que diz: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai. Você podia repetir isso comigo?
Por esta causa, me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como na terra. Deus tem famílias nos céus. Aqui não é sky, não está falando de céu cósmico. O português não tem essa distinção, mas o grego tem, até o inglês tem. Sky é esse céu da lua, das estrelas, do universo linear. Os céus, na cosmologia judaica, era feito de dimensões e dimensões e dimensões, que Paulo depois vai apelidar de anjos, arcanjos, principados, potestades, poderes, tronos, soberanias, as rodas de Ezequiel e qualquer outra criatura. Porque para ele o universo estava longe de ser o que acontece no planeta Terra, e o mundo e as famílias de Deus estavam espalhadas pelo universo, pelos multiversos e pelas inúmeras dimensões criadas, existentes, das quais ele é Pai. De toda a família, nos céus, nas dimensões superiores e sublimes, como também na terra, porque a promessa feita a Abraão é: em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Isso em Abraão. Imaginem em Jesus, que abraça todas as famílias, até aquelas que você não aceita, até aquelas que não sabem nem do nome dele, mas o que importa não é que alguém saiba o nome de Jesus. A única coisa que importa é que Jesus saiba teu nome. Se ele souber teu nome, está tudo resolvido. Você pode morrer na Sibéria sem ouvir falar o nome Jesus. Mas se você ama, você é dele. É o que João diz. Se você perdoa, você é dele. Se você encontra alguém com fome e dá de comer, você é dele. Se você abriga um refugiado, você é dele. Se você ajuda um abandonado, você é dele. Se você adota as causas e as pautas da vida, e em Mateus, gostai-vos de mim, porque eu tive fome, tive sede, tive tudo, e vocês não deram a mínima. E aí eles disseram: não, a gente nunca te viu assim. Por que eles disseram? Porque eles supunham que sabiam quem era Jesus. Como eu disse ontem, esse Jesus que Jesus não reconhece. Esse Jesus sem Deus, esse Jesus sem Cristo, esse Jesus sem Evangelho, esse Jesus sem amor. Agora, tem muita gente que nunca ouviu falar no nome. Nunca ouviu, a maioria da humanidade está morrendo todo dia sem ouvir falar no nome. E vocês acham que Deus está limitado à igreja? Há missionários que vão falar isso em Romanos 10, que por toda a terra se faz ouvir a sua voz e a sua palavra até os confins da terra, citando o Salmo 19, como aplicação salvífica. Você prossegue, você vai vendo que o texto tem a ver com salvação, para além da informação. Imaginem que se Deus só salvasse quem recebesse a informação, a gente tinha que virar agnóstico, porque o gnosticismo é que diz que a salvação vem de um conhecimento e de uma informação especial. Jesus mandou a gente pregar porque faz bem para a gente e faz bem para quem ouve. Como eu aprendi com o reverendo Antônio Elias, assim que eu me converti,
E eu falei para ele, reverendo, eu não consigo crer que o amor de Deus fique contido dentro da cristandade. Aí ele falou, bem-aventurado seja você, meu filho, porque eu também não. E eu só quero te dizer o seguinte, pregue o evangelho, porque quem ouve e entende ganha uma segurança lúcida que ninguém tem. Mas tem uma multidão enorme que não tem essa consciência, essa segurança lúcida, mas que são dele sem saber. E aí prossegue esta família do pai, de quem toma o nome. Aí você diz, então tem que saber o nome de Jesus. Não, tomar o nome é dizer socorro, é olhar para cima e saber que tem uma paternidade, tem um amor sublime, tem uma graça que a pessoa não consegue nem explicar, tem um olhar, tem um cuidado, tem um interesse invisível na tua vida. Quanta gente não sabe de nada e é visitada em sonho, visitada em pensamentos, toma decisões de amor, de perdão, de graça, de reconciliação, de coragem, de fé, de esperança, que os crentes que ouvem todo dia não se apropriam nunca. E eu comecei a ter essa crise e saber que Deus não podia ser assim com 7 anos de idade. Com 7 anos entrou no meu coração quando eu fui apresentado a um índio. Mas era índio. Eu tinha 7 anos, imagina, faz 60 anos. Nesses 60 anos mudou muita coisa. Não era índio com relógio, com celular, com tatuagem, viciado em cachaça, dependente da FUNAI. Era índio. E eu conheci aquele índio todo pintado. Aí eu perguntei para minha mãe, ele é da igreja? Minha mãe disse, não, é que ele estava doente e alguém trouxe para tratá-lo. E foi assim que eu comecei a ter intimidade com os índios, e eles começaram a ir para minha casa depois que eu me converti. Foram vários índios que eu levei, que se converteram, que eu batizei, e que voltaram para as suas tribos e começaram comunidades de fé, sem nenhuma doutrinação evangélica, mas com o evangelho simples de Jesus no coração. De quem toma o nome toda a família, tanto no céu como na terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com dunamis, com dinamite, com poder, com explosão, que foi a promessa do Espírito, recebereis o dunamis, essa existência vulcanizada pelo amor de Deus, mediante o seu Espírito, Espírito Santo, no homem interior, no ser de dentro, que é maior do que o universo do lado de fora. Sou eu dentro. Eu dentro sou maior do que o cosmos fora. E eu sou um templo que cresce para dentro, como o templo de Ezequiel 37, 38, 39, 40, que Jesus usou em João 7, como analogia, quando o sacerdote simbolicamente jogou a água no cântaro de ouro no altar do templo para cumprir a profecia de Ezequiel de maneira simbólica, pegou água em Siloé e jogou lá. Jesus esperou, quando ele jogou, Jesus ficou em pé, levantou a mão e disse: quem tem sede, vem a mim e beba. Porque, como diz o profeta Ezequiel, como diz a Escritura,
do seu interior fluirão rios de água viva. E João disse isso, ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem. E agora, eu sei que o templo de Ezequiel, já tentei construir aquele templo. Já fiz cálculo, ele começa com 1 metro de largura, 1 metro de altura, é uma portinha que você tem que entrar de 4. Aí você vai entrando, ela vai crescendo para dentro, para dentro, para dentro, para dentro, vai ficando enorme. Portanto, é um templo arquitetonicamente inconstruível no espaço-tempo. Ele só pode ser construído num ambiente quântico, numa arquitetura quântica ou espiritual, onde as coisas crescem para o lado de dentro. E aí ele diz, no homem interior. O homem interior é enorme. Eu vinha para cá dizendo para o Marcos, para a Adriana, para a Mari, que eu ainda vou, se Deus quiser, ter saúde para ver o preço da ponte aérea para a Lua ficar bem baratinho, porque vocês ainda vão me ouvir pregar da Lua para cá. Espero. Vocês vão ver. Assim habite Cristo em vós, no vosso homem interior. Habite nos vossos corações pela fé. Pela fé. Quanto mais fé, tomando o meu homem interior, mais expansão de Cristo em mim. Todos nós começamos a caminhada. Quem começou com o sêmen de Deus, como diz João. Aquele que ama tem o sêmen de Deus no coração. Meu coração é o útero de Cristo, do sêmen de Deus. E Paulo nos dá essa imagem clara do Cristo crescendo em nós, deixando de ser um feto. Tem gente que ainda tem um Cristo embrião, ainda tem um Cristo feto, mas ele quer se tornar adulto em você. E quando ele se tornar adulto em você, você vai se tornar como ele. A tua mente vai ficando igual a dele, o teu olhar vai ficando igual ao dele, a tua vida vai ficando como a dele. Você vai virando um pequeno Cristo andando nesse mundo, um Jesusinho lindo de Deus pela terra. Eu acho maravilhoso. Bastava só ler e abençoar e ir embora, porque não é possível que você não esteja aproveitando. Aí ele diz, Cristo cresça nos vossos corações, habite nos vossos corações pela fé, estando vós arraigados, enraizados, alicerçados em amor. Sem amor, Cristo não tem nutrição na gente, não cresce na gente. Ele cresce no amor, no perdão, na misericórdia, na compaixão, na graça, na verdade, na justiça. Quando essas coisas que são o caráter de Deus vão sendo nutrientes da nossa alma, Cristo se arraiga, se enraiza, se fundamenta, deixa de ser embrião e feto, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. E aí o meu homem interior vai ficando a imagem e semelhança de Cristo em mim. Eu acho isso lindo, me dá vontade de chorar. Porque eu creio nisso aqui. E eu provo isso aqui, dia a dia aumenta mais. Aí ele diz qual é a finalidade disso. A fim de poderdes. A fim de poderdes. Sem isso aqui a gente não pode nada. A fim de poderdes compreender. Sem essa pré-consciência, sem essa entrega, sem essa disposição,
sem essa rendição, sem essa gravidez divina, sem que cada um de nós vire uma Maria existencial, abrigando Deus na gente, a gente não pode compreender nada. Aí tem gente que fica dizendo, eu não sei de onde é que o Caio tira essas coisas. Eu tiro do mesmo lugar que você lê e não entende nada. Para poder descompreender. Começa a amar, começa a adotar, começa a acolher, começa a ser inclusivo. Outro dia eu quase chamei o Pablo Bittar para fazer uma live comigo, mas o pessoal disse, vai escandalizar demais todo mundo. Eu falei, meu Deus, eu vivo tendo consideração pelos escandalizados, pelos fariseus, pelos saduceus, por esse povo todo. Agora o cara é só uma pessoa. É só uma pessoa. E que eu tenho certeza que se eu convivesse com ele, ele ia me aproveitar imensamente. Como eu tenho uma quantidade enorme de trans, de travestis, de bis, de polis, do que você quiser, que me ouvem e vão encontrando uma convergência, a vida vai melhorando, a dissolução vai diminuindo e a solução da identidade vai se formando gradativamente. Um Gênesis, um Regênesis. Você vai formando, não do barro, mas da vida, do pó da vida. A pessoa vai abrindo os olhos. É uma pena que a maioria não entenda nada do que o amor de Cristo pode fazer. Para poder compreender, não adianta fazer teologia, mestrado, doutorado, pós-doutorado, filosofia. Eu fico vendo os filósofos brasileiros da moda falando de, meu Deus, é um monte de gente se masturbando para ver quem é que conhece mais Schopenhauer. Não, quem é que sabe mais de Nietzsche? Quem é que sabe mais de Kierkegaard? Que é meu irmão de sangue, era um cara da fé, meu irmão, meu brother mesmo. Quando eu o conheci, eu falei, encontrei meu primeiro irmão de raiz. Mas não bastante. Fica só aquela troca e no fim você pergunta, escuta, por que filosofia de existência você vive? Eu tenho visto um ou dois dizerem, não, eu não vivo nada, não, eu só vou levando, isso aqui é só para contar para os outros e faturar, né? Um bando de ignorantes que não sabe coisa alguma, aperta no YouTube, monetiza, e com milhões e milhões de visualizações, a pessoa vai até tendo algum dinheiro, melhor do que o dinheiro que teria dando aula. Mas a tua vida não muda. Você só fica mais presunçoso, com a impressão de saber alguma coisa. A vida não muda. Se você era ruim com a mulher, continua ruim com a mulher. Se você não tratava bem os filhos, se era indiferente, continua do mesmo jeito. A alteração praticamente nenhuma acontece, exceto a da presunção do saber. Mas para compreender, para poder descompreender com todos os santos, as pessoas que realmente mergulharam e se separaram para esse entendimento, é o que significa santo. Compreenderes o quê? Qual é a largura? Paulo não diz nem de quê. De qualquer coisa que seja mais larga do que a tua cabeça estreita. Qual é a largura? Qual é a extensão, o comprimento? Eu tenho outras ovelhas, não deste aprisco, a mim me convém conduzi-las. E tantas outras coisas. Eu olho para o futuro e digo, meu Deus, ainda tem tanta coisa linda para ser revelada para as próximas gerações. Teve um tempo que eu queria morrer com 33 anos, com a idade de Jesus.
Aí os meus filhos foram crescendo, falei assim, 40 tá bom. Aí eu tive minha primeira netinha, que agora vai fazer 23. Eu falei, Senhor, assim, aí com 60 tá legal. Aí, quando eu conheci a Adriana, a gente achava que eu ia viver só mais 10 anos. Por isso, nós fomos botando esse monte de aliança aqui. Ó. Porque como eu só ia viver 10 anos, eu estava com uma sentença de morte já desde 27 anos de idade. E quanto mais sentença de morte me passam, melhor eu fico. Então, aí a gente, para cada 3 anos de casamento, a gente botava uma aliança. Até que acabou o tarso, metatarso, não dava mais para enfiar aqui. E eu estou para fazer 70. Eu falei, é melhor a gente não limitar a graça de Deus. Porque no que me diz respeito, eu nem comecei a dizer ainda as coisas que eu tenho para dizer e não posso falar porque essa geração não consegue alcançar. Mas os meus netos vão entender, os meus bisnetos vão entender, a geração deles vai se regozijar. O melhor que eu ainda tenho do Evangelho para compartilhar, eu estou esperando represadamente o tempo dele liberar. Para poder descompreender com todos os santos. Aí ele diz a largura, a extensão. Até onde vocês acham que vai os braços de Deus? A largura é um abraço divino. Até onde você acha que vai? Chega uma hora que Jesus diz assim, eu queria te alcançar, mas não consigo. Eu queria te alcançar, mas você é de um gênero diferente. Não dá para te alcançar. Aí tem gente que pensa que anjo, que a gente chama de anjo, as gerações dos meus filhos e netos chamam de extraterrestre, que é a mesma coisa. Anjos lá daqui também não nasceram de ventre humano, não nasceram na Galileia. Eles existiam antes de haver a nossa criação na Terra. A Terra é recente. Tem 4 milhões e 500 milhões de anos. Os anjos estão aí. Leia o livro de Provérbios, do capítulo 8, que diz quando Deus ia criando as estrelas, os universos, os mundos, os multiversos. Os filhos da alva cantavam, num regozijo. Hoje a gente sabe que cada planeta, cada corpo celeste emite uma frequência de som. É que a gente é surdo. Mas se a gente conseguisse ouvir o som universal, o louvor de todas as coisas, um dia a gente ainda vai ouvir, a tecnologia vai ajudar, e se a tecnologia não ajudar, quando você partir, você vai ouvir tudo. A largura. Aí você vai dizer, meu Deus, eu achava que fora da minha denominação não tinha salvação. Olha que blasfêmia. Eu achava que só os cristãos eram salvos. Olha que estreiteza. Eu achava que no máximo os judeus. E alguns mais generosos dizem os islâmicos piedosos, porque são povos do Líbano. Mas budista está de fora. Se você for estudar o que o budismo ensina, ele não tem a completude, é claro, do Evangelho, nem de longe, nada tem. Mas ele te ensina basicamente tudo que Jesus disse que a gente deveria praticar nas nossas relações humanas de amor, de compaixão, de tolerância, de paciência, de fruto do Espírito Santo. Confúcio é a mesma coisa. E até aqueles que têm uma doutrina diferente da doutrina cristã, como, por exemplo, a cristandade kardecista, que se difere da gente por causa da reencarnação e disso tudo, mas se você esquecer a escatologia kardecista, ou se você esquecer aspectos da chamada mediunidade kardecista, a prática é ame o próximo, faça o bem, seja compassivo, seja misericordioso,
seja gente boa, de modo que alguns dos melhores seres humanos que eu conheço no Brasil são espíritas kardecistas, para a vergonha de todos nós. Eu não sinto vergonha nenhuma, porque a minha irmandade é com a humanidade. E a minha igreja não é feita de batismos cristãos. E, para mim, o cristão mais fantástico do século XX, e provavelmente da história, se chama Mahatma Gandhi. Mais do que Billy Graham, qualquer outro evangelista Finney, Jonathan Edwards, só fazia o pessoal chorar no banco da penitência. Criador de neurose e paranoia. E o Gandhi estava lá, e quando perguntava, você não crê em Cristo? Ele, no vosso Cristo eu creio. Eu só não creio no vosso cristianismo. Foi o que Gandhi disse. Tudo que eu pratico é o que Jesus ensinou no Sermão do Monte. Essa revolução vem de lá. E a gente fica querendo diminuir, não percebe a largura. A largura da extensão dos braços do amor de Deus. Aí depende do tamanho de nós que você tenha na cabecinha. Quanto mais dilatada for a sua consciência, e ela vai crescer com Cristo se expandindo em você, você, arraigado e alicerçado em amor, compreende. Começa a compreender a largura, o comprimento, o futuro. A gente pode ter comunidades em Marte, mas a necessidade, a sede de Deus vai estar presente, quem sabe até mais. Se eu tivesse um meio, no dia que isso acontecer, de poder falar para as comunidades nas bolhas de Marte, eu falarei. E falarei adequadamente a esse novo tempo no futuro. Eu não estou com medo de nada, porque ele vai alcançar no cumprimento qualquer que seja a dimensão. A altura! Podem inventar qualquer que seja a concepção, Jesus está acima de todas as concepções. Quando eu digo Jesus, eu estou falando do Cristo eterno de Deus, do Cordeiro imolado antes da fundação do mundo, em quem todas as coisas foram criadas. A altura e a profundidade. Quanto mais profundo, mais você entra no âmago de Cristo. Mas você só consegue compreender se você se arraigar, se alicerçar em amor para Cristo, engravidar você e ficar adulto na sua vida e você ganhar a mente de Cristo todo dia. Altura, profundidade, e aí você conhece o amor. O amor. Tem gente aqui que pensa que conhece amor. Praticamente nenhum de nós conhece amor. As nossas melhores canções de amor terminam dizendo amando os seus. Mas Paulo foi longe, amando os inimigos. Ele não amou os seus, que disseram, a gente te ama, a gente quer. Para onde iremos nós? Só tu tens as palavras da vida eterna. Ele amou os que o odiavam, os que não queriam, os que não sabiam, os que nos traumas das ignorâncias blasfemavam. 99% das blasfêmias é fruto do trauma e da dor humana, não da concepção deliberada do pensamento. Você lê o Nietzsche da vida, eu leio fazendo psicanálise, a partir do pai, da mãe, dos irmãos, da história, da cristandade dos dias dele. Se eu fosse filho daquele pai, criado daquele jeito, eu seria o Nietzsche. E teria morrido de loucura.
Porque eu não tinha referência sublime que me salva. Não fosse a referência sublime do Evangelho, eu não teria passado dos 18. Eu já estava querendo morrer com 18 para 19. Foi esse amor que cada dia se expande mais em mim, que faz o meu significado de vida se tornar transterráqueo, transcósmico, me faz membro da família de todos os universos, aonde quer que Deus seja reconhecido como Pai em todos os tipos de civilização, de energias que não são de matéria, que não são espaço-temporal, desses seres todos que a gente apelidou com esses nomes bíblicos de anjo, arcanjo, etc., e que são comunidades que adoram o Pai, não conseguem entender o amor dele pelos vermes da bosta terráquea, que somos nós. Isso é perplexidade, como diz Paulo, para anjos e para demônios. Até demônios dizem, meu Deus, dessa vez ele exagerou. Porque, como diz João, ele não tem vergonha de dizer que nós somos filhos dele. Eu acho essa frase maravilhosa. E me comove toda vez que eu digo, obrigado, Senhor, porque tu não tens vergonha de dizer para todas as criaturas dos teus mundos e universos que eu sou teu filho. Que eu sou teu filho. Aí Paulo diz conhecer o amor de Cristo, que excede a filosofia, que excede a teologia, que excede as melhores concepções físicas, genéticas, biológicas, científicas, tudo isso que é bom aprender, saber e saber muito. Excede. Vocês vão compreender o amor inexplicável, porque o amor que excede a todo entendimento. Tem coisas que as pessoas me perguntam, eu digo, olha, eu não tenho nenhuma dúvida sobre isso, eu só não tenho como te explicar. Mas eu sei. Como é que você sabe? Eu digo, meu querido, pergunta para quem mora em mim. Ele me conta, eu sei, não tenho códigos linguísticos, mas eu sei. Outro dia, num podcast, alguém me perguntou se eu tinha muitas dúvidas. Aí eu falei, não, eu tenho milhões de ignorâncias, muitas ignorâncias, mas eu não tenho dúvida nenhuma. Ignorância eu tenho, eu quero lá a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. Agora, dúvida nenhuma. Eu posso ter crise de herpes zoster, que está ardendo aqui agora. O meu diabetes deve estar alto nesse momento que eu acabei de comer. Está alto. Quando eu sair daqui, eu vou tomar o remédio e ele vai cair para 90. Eu posso ter uma isquemia no coração aqui, que eu sou assintomático, acontece, eu nem sinto. Eu posso ter um monte de outras coisas. Divertigulite, que eu tenho que tratar, colonoscopia, que eu tenho que fazer uma vez no ano, eu acho uma delícia aquela anestesia, aquela onda maravilhosa. Aí, às vezes, eu digo para o médico, me dá uma vez por mês, faz uma colonoscopia, eu fico de fila para a lua, você entra aí, eu saio dando a Deus para todo mundo no escritório, no consultório, aleluia, Deus abençoe você, estava fazendo, mas você vai adorar. Uma endoscopiazinha, que eu já fiz muitas no passado, hoje em dia, graças a Deus, eu não tenho mais nada nesse trato estomacal.
Mas teve um tempo que eu tinha que fazer. Aí era a mesma anestesia, eu saí envelhecido. Que coisa maravilhosa. A Adriana, assim que me conheceu, tinha dito que eu estava com câncer no intestino. Aí ela me levou, coitadinha, a gente tinha se conhecido há um mês. Eu só vi os olhinhos dela assim, cheios de lágrimas. Quando o cara falou, ele está com câncer no intestino, metástase no fígado. Aí, agora que eu te conheci, você vai partir. O que a gente vai fazer? Eu olhei, tinha uma casa de massas. Estava um dia frio. O que a gente vai fazer? A gente vai chegar ali, vai comer a melhor massa, vai tomar o melhor vinho, vai para casa fazer amor até não aguentar mais, e vai ser assim o tempo todo, e acabou, eu não tenho tempo para ficar me preocupando com essas coisas. Essas coisas que se preocupem comigo. E eu pago outros para se preocuparem com essas coisas. Agora, eu vou viver todos os dias da minha vida da melhor maneira que eu puder. E eu não estou de H. Como eu disse ontem, o cara tem que ser um diabo de mentiroso para ficar falando coisas desse tipo na presença da mulher sem serem verdade. Ela sabe que eu sou assim. Conhecer o amor de Cristo que excede a lógica, a reflexão. Nós somos finitos. Meu cérebro é quântico. Tem uma expansividade que eu só uso 10%. Podia usar mais. Pode crescer mais. Tem dimensões que você desenvolve pela meditação, pela oração, pelo estudo, pela reflexão, e vai aumentando, ele vai expandindo. Mas ele, o mais expandido possível, ele tem o seu teto. Eu acho lindo quando perguntaram a Jesus, e quando será a tua volta? E ele estava falando da volta do Filho do Homem. E ele tratou a questão como um homem. Jesus usava 100% de tudo. É por isso que ele andava sobre as águas, o pessoal chama de milagre. Não, é um fenômeno que eu não sei explicar. Mas na mente dele, gravidade era algo que ele suspendia quando ele queria. Multiplicar pães, transformar água em vinho, tudo isso é fenomenologia capaz da mente humana expandida 100% realizar. Aí perguntou a ele, quando será? Ele falou, olha, isso é só do meu Pai, porque não é isso que Paulo diz? Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, o qual, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se humilhou e foi reconhecido em figura humana como servo e foi obediente até a morte de cruz, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Mas ele disse isso aí, eu me curvo. Deus, 100% humano em Cristo, disse, isso aqui é coisa do meu Pai, para ensinar a gente o limite de nós mesmos. Por mais expandidos que alguém seja, tem um limite. E Paulo diz que o amor de Cristo em nós transcende o limite reflexivo, racional, da inteligência, da genialidade, está para além de todas as compreensões, como Einstein disse, quando perguntaram a ele qual era o esforço que ele fazia para chegar àquelas conclusões. Ele diz, olha, eu me esforço, penso. Vou chegando lá e não alcanço. Aí eu canso, largo tudo e vou embora. Fico andando, não pensando em nada, tropeço num buraco. Eu sou pensado pelo que eu não consegui pensar. Que maneira mais linda de dizer que ele foi visitado por aquela epifania, por aquela revelação física extraordinária,
que é um evangelho físico que mudou a terra, mudou o mundo, mudou a concepção de tudo. A gente está aqui sem saber o quanto foi alterado por aquelas concepções que mudaram todas as coisas. Olha eu aqui com Einstein no braço. 15-1. Excede a todo entendimento. Está para além de toda explicação. É por isso que explicação é a coisa mais pobre que a gente tem para dar. Tem gente que chega para mim e me propõe questões assim, querendo estimular uma determinada vaidade intelectual em mim. Eu já saco as pessoas de longe. Estou de costas sabendo qual é a dele. Aí ele vem e faz aquelas proposições para ver até onde você vai. Você já leu fulano? Já leu cicrano? Já ouviu Beltrano? Já não sei o que eu fico ouvindo aquilo tudo. Já vi. Já vi. Já não sei o que você acha nada. Aí, mas por quê? Eu digo, porque na realidade o teto deles é limitado, é do tamanho do meu. Agora, eu vivo na perspectiva de coisas que estão para além do meu teto. E eu sei o que eu não sei. Eu conheço o que humanamente eu desconheço. E eu compreendo o que excede a toda compreensão. E a promessa é essa, de que nesse vaso de barro habite esse tesouro infinito, para que a glória seja toda dele, ninguém se glorie. Tudo é graça, tudo vem dele, a nossa suficiência, Paulo diz, vem do Senhor. E aí, terminando a leitura, depois eu começo a pregar, ele diz o seguinte: conhecer o amor de Cristo que excede a todo entendimento, para que, tem um para que, sejais tomados de toda plenitude de Deus. Olha que coisa mais exagerada. Você olhar para um bichinhozinho que está aqui, precisando de um café para acordar, mortal. Cada dia eu estou mais acabado. Mas o meu homem interior está tímido. Isso eu posso garantir. Não aguento correr 10 quilômetros, mas eu aguento correr a eternidade. Sejais tomados de toda plenitude. Plenitude é o exagero de Deus. Toda plenitude. Sejais tomados do que não pode faltar em Deus, vai habitar em vocês. E o milagre é isso, esse templo que cresce para dentro, para o homem interior, aonde as coisas e as dimensões são infinitamente maiores no espírito do que em todas as concepções de universo, de cosmos e de multicosmos que a gente possa ter. Para que vocês sejam tomados de toda a plenitude de Deus. Tem gente que vai sair daqui e diz, aí, como é que foi lá? Ah, foi uma viagem. O cara foi para lá viajar. Até pregar da lua ele está querendo. Está cada vez mais viajante esse tal de Caifás. E eu nem comecei a viagem, né? Daqui a 10 anos eu aumento. Para não dar um curto-circuito na cabeça dos que estão aqui e dos que estão me vendo ali no YouTube. Tem gente que todo mundo considera os mais inteligentes do país e de vez em quando conversam comigo e me dizem, cara, eu não entendi nada do que você falou. Eu falei, é claro que não. Para entender, você tem que
primeiro ser visitado, habitado, tomado, entregue ao amor absoluto, crescer nele. Senão, você vai ser só um ente cerebral. E eu não penso com o meu cérebro. Dia a dia, eu sou mais um pensante do espírito. É meu espírito que está se expandindo. Meu cérebro tem seu limite, mas o meu espírito cresce na eternidade. Eu já sou habitado pela vida eterna. Já passei da morte para a vida. É a eternidade falando. Eu estou falando da eternidade para o espaço-tempo. Mas a eternidade está em mim. Aí o cara diz ali, enlouqueceu, deve estar arrogante, soberbo. Eu nunca estive tão quebrantado na minha vida. Eu espero que você não me entenda mal. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, ou seja, Paulo está dizendo, tudo que eu disse acima pode ser maior. É porque eu só chego até aqui. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, refletimos, intuímos. Mesmo que você tenha ido ao terceiro céu, volta de lá sem ter como explicar. Como aconteceu com meu pai. Tudo que pedimos ou pensamos conforme o seu poder que opera. Eu gosto dessa palavra operativa, que está em processo, todo dia, crescendo, aumentando, alargando, se expandindo, me melhorando. A inteligência espiritual não tem limites quando você está ancorado no Evangelho. Não pense fora do Evangelho que você vai enlouquecer, vai virar um idiota presunçoso. A base é o Evangelho. A chave de compreensão de todas as coisas é Cristo, em quem Paulo diz que habitam todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Eu creio nisso. Conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória. Na igreja e em Cristo Jesus, que é isso que está para além da igreja, esse em Cristo Jesus, é tudo que está em Cristo e que a igreja não sabe, não contém. Por todas as gerações. Que coisa maravilhosa, eu tenho maior alegria de ser irmão desse Paulo. Por todas as gerações. Para todo sempre. Amém. Vamos ficar em pé. Eu vou poupar vocês de pregar. Alguém não entendeu alguma coisa? Levanta a mão com sinceridade. Não, sem vergonha de levantar a mão. Sem vergonha. Não entendeu alguma coisa, levante a mão. Entendeu? Aleluia. Mas pode ser que alguém não tenha entendido. Está ali, meu amigo. Deus não existe, Ele é. Isso aí você entendeu, né? Que Deus não existe, Ele é. Então você já compreendeu praticamente tudo. Peça sabedoria a Deus, como o Tiago disse, que a todos dá liberalmente e a ninguém impropera. Ninguém ele inibe de receber sabedoria. Ele concede sabedoria. Quando eu me converti, era uma época ultra pentecostalizada. Na década de 70, todo mundo queria falar em línguas, profetizar, fazer milagres.
eu só pedia 3 dons. Senhor, me dá conhecimento, discernimento e sabedoria. Eu jejuava dias e dias e dias e dias, sem comer, sem beber, lendo os evangelhos, as cartas de Paulo especialmente, e dizendo, Senhor, me dá conhecimento, me dá discernimento para não ser enganado, e me enche de sabedoria para eu ajudar meu próximo. Acabei falando em línguas, mas nunca foi nada tão importante para mim. De vez em quando eu profetizo umas coisas por aí que se cumprem para lá e para cá, mas eu não sou profeta de nada. Tenho intuições e percepções que nem todo mundo tem. Tenho sonhos arquetípicos, proféticos, extraordinários, que eu não fico contando para muita gente. A maioria deles tem a ver com o que acontece na minha vida, no presente e no futuro. Mas a minha oração continua a ser, Senhor, me dá conhecimento, discernimento e sabedoria, para que em cada nova geração a Tua palavra se renove no meu coração, na minha mente, para todo sempre. Amém. Por favor, Jesus, dá-nos sabedoria. Nós que temos o privilégio de termos esses registros aqui na mão, no Novo Testamento, porque eu não sou filho de Moisés, nem de Josué, nem de Sansão, muito menos. Já fui até quando gostava de sair na pancadaria, mas tu me salvaste de Sansão. Não sou filho de Jefté, não sou filho de Baraque, não sou filho de Davi, não sou filho de nada a não ser de Jesus e do seu Evangelho. E eu peço que cada um aqui tenha essa ambição sublime. Que esse desejo se torne maior do que todas as nossas vaidades, presunções, enganos, superstições, intenções de projeção pessoal. Que essa palavra nos dê essa ambição de crescer para dentro. Enquanto o nosso homem exterior se corrompe, se deteriora, que o nosso homem interior cresça, se renove, se expanda, vá se tornando possuído pela juventude da eternidade. É o que eu te peço para mim, para os meus irmãos, para os meus filhos, para os nossos filhos, para os nossos netos, para as próximas gerações, para os bisnetinhos que eu ainda quero pegar no colo e abençoar e batizar e consagrar a Ti. Dá-nos vida para vermos o bem na terra dos viventes. É o que eu te imploro, inclusive por aqueles que estão hoje escondidos nos escombros da Ucrânia, os diabéticos morrendo porque não têm o que comer, entrando em coma de diabetes, os cancerosos morrendo porque os tratamentos pararam, os com Covid respirando no seco porque não podem ser ajudados. Pelo amor do Teu nome, nessa guerra do forte contra o fraco, toma o lado dos fracos, como Tu sempre tomaste, e tem compaixão, dispersa os ricos na sua arrogância e acolhe os humildes da terra. É o que eu te imploro, em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Muito obrigado, meus irmãos, por me tolerarem. Depois de chegar 1h30 atrasado e ter falado mais sei lá quanto tempo. 1 hora. Beijo.